E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediários. De um lado, o Samsung Galaxy M31, de lançamento em 2020, e do outro lado, o Realme 7, de lançamento também em 2020. São celulares potentes que entregam boa qualidade a seus públicos, mas será que qual vale mais a pena? Você pegar o M31 de uma marca mais conhecida como a Samsung ou apostar numa marca mais nova como a Realme? É isso que a gente vai ver e vamos começar pelas dimensões. O Galaxy M31 tem 15,92 cm de altura, 7,51 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 191 gramas, enquanto que o Realme 7 tem 16,23 cm de altura, 7,54 cm de largura, 0,94 cm de espessura, pesando 196 gramas. E quando a gente fala em sistema operacional, o M31 utiliza o Android 11, Samsung One Core 3.1, enquanto que o Realme 7 utiliza o Android 10 Realme. Entrando na parte de hardware, a gente vai ver o processador do Samsung Galaxy M31 é um octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.3 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.7 GHz Cortex A53. Enquanto que o Realme 7 também utiliza um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2,05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GB Cortex A55. E o chipset do M31 é o Samsung Exynos 9611, enquanto que o Realme 7 utiliza o MediaTek Helio G95. Olhando mais na CPU, a gente já viu que são octa-cores com 8 núcleos, a frequência do M31 é um pouco maior, com 2.3 GHz, e quando se fala em tamanho de semicondutor, o M31 ele é menor do que o do Realme 7, sendo 10 nanômetros contra 12 nanômetros do Realme 7. E já na parte de benchmarks, o Realme 7 foi superior tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E para auxiliar no seu processamento, a GPU do M31 é o Mali G72 MP3, uma frequência máxima na GPU de 850 MHz, enquanto que o Realme 7 utiliza o Mali G76 MC4, tendo uma frequência máxima na GPU de 900 MHz. Em análise de GPU, o Mali G72 do Realme 7 conta com mais unidades de sombreamento, que é um recurso que gera efeitos como a iluminação, sombreamento e reflexo nos jogos, mais unidades de execução e uma CPU tendo um TDP menor, que o TDP seria numa tradução a quantidade máxima de potência que o sistema de resfriamento precisa dissipar para ele funcionar bem. Um TDP mais baixo significa que ele consome menos energia. Então o Mali G76 do Realme 7 tem 5 watts no TDP contra um TDP de 8 watts do Mali G72 do M31. E o Mali G72 do M31 tem mais pontos flutuantes. No restante, se iguala com o Vulkan na versão 1.1, DirectX 12 e o OpenCL 2.0. Já na parte de memória RAM, o M31 tem uma memória do tipo LPDDR4 com uma versão de 6 GB, enquanto que o Realme 7 tem versões utilizando o LPDDR4, sendo 4 GB ou 6 GB ou até 8 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o M31 utiliza uma memória do tipo UFS 2.1 com uma versão de 128 GB, enquanto que o Realme 7 utiliza uma memória do tipo também UFS 2.1, tendo versões de 64 GB ou 128 GB de memória interna. E na parte de memória externa, o M31 consegue ter um microSD de até 512 GB de memória externa, enquanto que o Realme 7 consegue ter uma memória externa de até 1 TB. Já na parte de display de tela, o Galaxy M31 tem uma tela com 6.4 polegadas, enquanto que o Realme 7 tem uma tela com 6.5 polegadas. E quando a gente fala em resolução de tela, tanto o M31 como o Realme 7 contém uma resolução em Full HD Plus 1080 pixels, e a densidade de pixels do M31 é 403 pixels por polegadas, enquanto que o Realme 7 tem 405 pixels por polegada. E o tipo de tela usado no M31 é uma Super AMOLED com 420 nits, enquanto que o Realme 7 utiliza o IPS LCD com 480 nits. E já a taxa de atualização de tela, o Galaxy M31 tem uma tela com 60 Hz, enquanto que o Realme 7 contém uma tela com uma taxa de atualização de 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Galaxy M31 apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular,
sendo uma principal com 64 megapixels, uma abertura focal de 1.8, é uma abertura que se refere a fotos com a exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais amplas, mais abertas, com 8 megapixels, com uma abertura focal de 2.2, uma macro, que é para imagens mais próximas, com 5 megapixels, e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 5 megapixels e abertura focal de 2.2. Por outro lado, o Realme 7 conta com uma principal de 64 megapixels, apesar que tem versões do Realme 7 com uma câmera de 48 megapixels, e com umas lentes diferentes e sensores também, mas a versão que eu falo aqui é a mais comum e é de 64 megapixels. E essa lente, ela tem uma abertura focal de 1.8, uma ultra-wide com 8 megapixels, uma abertura focal de 2.3, uma macro com 2 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e a abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. E quando a gente fala em tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, ambos contam com o mesmo tamanho de sensor, sendo 1/1/7 de polegada. E já a resolução das fotos, o Galaxy M31 conta com 9000 por 7000 pixels, enquanto que o Realme 7 conta com 9216 por 6912 pixels. E já a câmera frontal do Galaxy M31 é de 32 megapixels, uma abertura focal de 2 e o tamanho de sensor com 1/2 de polegada, enquanto que o Realme 7 conta com uma frontal de 16 megapixels, uma abertura focal de 2.1 e um tamanho de sensor de 1/3 de polegada. E na parte de gravação de vídeo, o Galaxy M31 consegue gravar em 4K 2160 pixels, como também o Realme 7 gravando em 4K. E tanto as gravações do Galaxy M31 quanto do Realme 7 conseguem ser feitas a 30 fps. E a gravação na câmera frontal, o Galaxy M31 consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o Realme 7 consegue gravar em Full HD a 30 fps. E já na parte de bateria, a bateria do M31 conta com 6000 mAh, uma potência de carregador de 15 watts, enquanto que o Realme 7 conta com 5000 mAh, uma potência de carregador de 30 watts. E no Galaxy M31, ele tem um sensor de impressão digital na parte traseira do celular, enquanto que o Realme 7 contém também o sensor de impressão digital, sendo na parte lateral do celular. E para a proteção de tela, o M31 contém o Gorilla Glass 3, como também o Realme 7 utilizando o Gorilla Glass 3. E entrando na parte de jogos, a gente vai ver se tem a diferença do M31 com Exynos para o Realme 7 com MediaTek. Começando no Free Fire, o M31 consegue rodar no Ultra a 60 fps, enquanto que o Realme 7 consegue rodar também no Ultra a 60 fps. No PUBG, o M31 consegue rodar no HDR a uns 50 fps, enquanto que o Realme 7 consegue rodar no HD a 30 fps. No Call of Duty, o Galaxy M31 consegue rodar no alto a 50 fps, enquanto que o Realme 7 consegue rodar no muito alto a 60 fps. Já no Fortnite, o M31 consegue rodar no alto a uns 28 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no alto a uns 28 fps. No Arena of Valor, o M31 consegue rodar no Vida a 60 fps, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o M31 consegue rodar no máximo a uns 30 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no máximo a uns 30 fps. Já no PES 2021, o M31 consegue rodar no alto a uns 56 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no alto a uns 58 fps. E no Ark, o Galaxy M31 consegue rodar no médio a uns 28 fps, enquanto que o Realme 7 consegue rodar no épico a 22 fps. E no Genshin Impact, o Galaxy M31 consegue rodar no médio a uns 30 fps, enquanto que o Realme 7 consegue rodar no alto aos 23 fps. E no Black Desert, o M31 consegue rodar no alto a uns 30 fps, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar no alto a uns 30 fps. E por fim, no League of Legends, o M31 consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares intermediários, já chegando ao topo de linha, apresenta desempenho satisfatório, em jogos rodaram no médio a alto, em basicamente tudo,
As câmeras são boas, com boa lente e bons pixels. Sobre o design, são dois celulares bonitos, são bem parecidos, só que o design do Realme 7 eu achei um pouco mais interessante porque ele é diferente do comum dos celulares, então eu achei ele mais bonito. A cor do M31 utiliza o preto ou azul, e as versões do Realme 7 você consegue encontrar em azul ou branco. Apesar de terem dimensões próximas, pelo design diferenciado do Realme 7 eu vou ficar com ele. Já na parte de desempenho, vou ficar com o Realme 7, ele teve um bom desempenho, foi superior em 3 jogos, no Call of Duty, no Ark e no Genshin Impact, perdendo apenas no PUBG. No restante, o Realme é bom, ele tem um processador que vai entregar muita qualidade, vai ter uma RAM no mínimo de 4 GB, podendo ter até versões com 8 GB. O armazenamento, você pode pegar 64 ou 128, que vai ser o suficiente, e contém um Android 10 que possivelmente deve atualizar por 11. Já na parte de câmera, meu voto fica para o Galaxy M31, pois ele teve uma vantagem na frontal, com mais pixels, e gravando em 4K na traseira e na frontal. E já na parte de bateria e tela, a bateria, o meu voto vai para o Realme 7, que ele conta com 5.000 mAh, que apesar que é menos do que o M31, a potência do carregador é de 30 watts, que é o dobro do M31, então quer dizer que é uma recarga mais rápida, é mais praticidade e é mais agilidade, é melhor pra gente no dia a dia. E para a tela eu fico com empate, porque apesar do M31 ter uma tela em Super AMOLED, que é melhor do que uma IPS LCD, o Realme 7 traz um celular com 90 Hz. Então são duas boas qualidades na tela dos celulares, então dessa forma eu fico com o empate. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas cancelar custo-benefício, o Realme 7 está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício que eu falo aqui é o preço pago pelo valor que ele entrega. Então estamos falando de desempenho, câmera, tela, funcionalidades, bateria, entre outros. O Galaxy M31 ele tá mais caro, por volta dos 1.600 até 1.800, enquanto que o Realme 7 você encontra com um custo-benefício melhor, encontrando na faixa dos 1.500 a 1.600. Apesar disso, são celulares bem similares, que quando um ganhava era uma pouca vantagem, então na maioria das vezes eles empatavam. Tem uma câmera boa, com 64 megapixels, um desempenho que vai rodar no médio a alto, uma bateria acima dos 5.000 mAh e uma tela em Full HD com boa qualidade. Então o diferencial que você pode encontrar é o preço que você vai pagar por ele. Então se você conseguir comprar qualquer um dos dois por um preço mais baixo do que você está ouvindo hoje, vai valer mais a pena, pois são dois bons celulares que podem satisfazer os diversos públicos. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.